Olá, bom dia, meus queridos do nono ano. Hoje com aula de Geografia, ainda no tema 3, capítulo 4, o fim da URSS. Parece história, né? Mas é geografia. A queda do socialismo. A principal proposta defendida pelo socialismo soviético era distribuir igualitariamente a riqueza entre as pessoas e lutar contra a desigualdade social e a exploração do trabalho por meio do controle total pelo Estado dos meios de produção agrícola, industrial, comercial e de mineração. A estratégia política e econômica não conseguiu atingir satisfatoriamente os objetivos governamentais concebidos pelo regime comunista. Na verdade, o socialismo é disfarçado, né? É um autoritarismo. Eles têm o controle das vidas das pessoas, das empresas, das indústrias, né? E dizem que vão dividir igualmente, mas nós sabemos que isso não acontece. Na década de 1970, o regime dava sinais de crise. O planejamento econômico adotado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava em colapso e o país tinha dificuldade para desenvolver atividade produtiva, comerciais e políticas, entre outras atividades. A corrupção e os privilégios de alguns membros ligados ao poder do Estado causavam descontentamento geral. Na década de 1980, a população carecia de produtos alimentícios básicos, né? O que eles diziam que era para o bem-estar de todos era desviado para os políticos, né? Sob o governo de Mikhail Gorbachev, foram propostas reformas políticas e econômicas. A Glasnost, que promoveu a abertura e a liberdade política, e a Perestroika, que introduziu mecanismo na economia de mercado. Embora as propostas tivessem o objetivo de recuperar a economia, elas não foram aceitas imediatamente pela população em vista da dificuldade social e econômica que enfrentavam. Em 1991, ocorreu uma tentativa fracassada de golpe de Estado por parte do setor conservador do Partido Comunista e das Frentes Armadas, que se opunham à liberdade política e econômica implantada. Simultaneamente, as repúblicas que compunham a União Soviética reivindicaram maior autonomia. Ninguém quer largar o poder, né? Se valem do poder. O fim da URSS não significou o fim das tensões na região após a queda do socialismo. Ocorreram diversos conflitos entre a Rússia e os países vizinhos. A região do Cáucaso está localizada entre os mares Negro e Cáspio e é palco de um dos conflitos mais relevantes que envolveram a Rússia e as províncias, né, de maioria muçulmana. O movimento separatista iniciou-se em 1859, quando o território foi anexado pelo Império Russo. Em 1991, após o enfraquecimento da União Soviética e o começo da independência das ex-repúblicas soviéticas, intensificou-se a luta armada por meio de organizações terroristas.
O conflito mais recente entre a Rússia e a Chechênia ocorreu em 1994, quando o exército russo invadiu a província e entrou em conflito armado com os separatistas chechenos, resultando em um saldo de aproximadamente 100 mil mortos. Derrotados, os rebeldes separatistas intensificaram as ações terroristas contra o governo russo. Em 2002, por exemplo, invadiram um teatro em Moscou e fizeram mais de 700 reféns. Após reação do exército russo, cerca de 50 rebeldes e 150 reféns foram mortos, né? Foi uma invasão de terroristas, onde, quando o exército russo interviu para invadir o museu, houve essas mortes de 150 inocentes, né? E 50 rebeldes. Bom, vocês vão ler todo o capítulo, né? Tem que reler para entender, para poder fazer a atividade da página 95, né? Não deixem de ler, gente, todo o assunto, porque eu faço só um resumo para que vocês tenham ideia do assunto, né? Então, vocês vão ler e fazer a atividade da página 95. Aí, nós encerramos o tema 3, né? Com o capítulo 4. E aí, fica faltando só o panorama que eu vou passar na próxima aula. Até a próxima.